E nessa aula a gente vai falar um pouco sobre como que a gente pode precificar o nosso serviço. Então eu coloquei aqui alguns tópicos: valor da hora-aula média, por exemplo, da sua região, o seu currículo, a sua raridade, o tempo que você gasta, por exemplo, com deslocamento, o gasto com esse deslocamento, o gasto com alimentação, por exemplo, a logística desse deslocamento e o material que você disponibiliza para o seu aluno. Então, em relação ao valor da hora-aula média da sua região, primeiro você deve fazer essa pesquisa para saber qual é a média do preço do personal da hora-aula na sua região. Então, tantos profissionais cobram R$ 60 a hora-aula, R$ 70 a hora-aula. Então, quando você começa a pesquisar esses valores que são cobrados na sua região, você vai criar ali uma média de hora-aula. E também o que você precisa avaliar é o quanto, que essa hora-aula média é, qual é o valor dessa hora-aula média e também qual é a formação desse profissional. Ou seja, é somente um profissional com a graduação que cobra R$ 50, por exemplo? É um profissional com especialização que cobra 50? É um profissional com mestrado que cobra 50? Então, qual é a formação desse profissional que cobra esse valor da hora-aula média? Então, você tem que entender isso, porque a partir desse valor da hora-aula média, você vai começar a entender se você se inclui nesse valor médio ou se você é um profissional, por exemplo, que deveria cobrar a mais pela sua formação. Então, sabendo essa hora-aula média, você vai avaliar o seu currículo, você vai tem especialização, tem mestrado, tem doutorado. A partir desse valor, você inclui algum valor a mais, porque você tem um currículo diferente. E outro ponto importante é entender se você tem alguma raridade, entre aspas, ali. O que seria isso? É entender se você é um profissional que se destaca em alguma coisa. Então, a partir do momento que você entrega algo diferente, ou que você tem algo que é raro, algo que outros profissionais não entregam, essa raridade, entre aspas, ela também tem que ser adicionada no valor. Tempo com deslocamento. Então, se você vai atender esse aluno em tal bairro, por exemplo, e você tem um tempo com esse deslocamento, e esse tempo pode ser um tempo médio ou um tempo grande, por exemplo, você pode deixar de atender outro aluno. Então, você também tem que colocar algo a mais se você não consegue, por exemplo, atender outro aluno e você está perdendo tempo com esse deslocamento. Outro fator importante é se você tem algum gasto com esse deslocamento. Então, você tem que pagar, às vezes, o transporte, um Uber, um ônibus, por exemplo, ou gasolina. Então, esse gasto também tem que ser incluído nesse valor da hora-aula que você vai cobrar. A logística do deslocamento também. Então, por exemplo, se é um ponto de fácil acesso, isso independe da distância, porque às vezes pode ser uma distância um pouco maior, mas o trânsito pode ser melhor, Às vezes você vai para algum lugar que tem muito trânsito, o acesso é difícil, então a logística também tem que entrar nesse cálculo. O material disponibilizado, ou seja, você vai ter que levar todo o material, ou você vai chegar na casa do aluno e o aluno já tem o material, por exemplo. Então são todas questões importantes para a gente pensar. Por quê? Porque quanto mais difícil for oferecer esse serviço, se você vai ter que se deslocar, se você vai ter que gastar com alimentação, se a logística do deslocamento é ruim, se você vai ter que levar o material, tudo isso, obviamente, vai aumentando o preço da sua hora-aula. Então, são coisas que você tem que pensar e, a partir do valor da hora-aula média da sua região, você vai determinar se você se inclui nessa hora-aula média, se você se acha que é um profissional médio para receber o que todo mundo recebe, ou se você tem um currículo, por exemplo, e alguma raridade, entre aspas, que você pode cobrar a mais, ou seja, você cobrar a mais do que grande parte dos profissionais cobram. Então, esses itens são importantes e dá uma noção mais ou menos ali, o quanto que a gente vai cobrar a cada hora-aula.